Fala, meu povo, vamos lá para mais um Jornal do Forex, hoje 25 de junho de 2023. Vou fazer nosso bate-papo semanal. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal, olhar aí também a descrição do vídeo para mais informações. Bom, o papo de hoje vai ser, vamos falar um pouco das notícias que estão rolando, como é que está o cenário principalmente no mercado americano, e vamos ver para onde que vai também o Bitcoin. Destaque do final de semana, notícias aí, uns movimentos aí da Ucrânia e da Rússia, rebelião, vamos ver se não vai dar em nada, né? Mas é uma guerra que vai demorar para acabar e vai se estender, né, cada vez mais os impactos no longo prazo, né? Daqui a pouco vai vir o pessoal vai se reunir, nações, vai vir algumas imposições de alguns governos. E esse negócio não vai acabar tão cedo, né? Porque o negócio são interesses. Outro ponto que eu queria destacar, algo que a gente não sabe, não nota muito, né? A gente não nota nem no Brasil isso, tá? Talvez a gente no trade não acompanha muito isso, mas aqui tá falando de falências e inadimplências estão aumentando, tá? Aumentando aonde? Lá nos Estados Unidos, obviamente, né? Então aqui, ó, lá nos Estados Unidos, esse aqui é o site da CNBC. E isso acontece muito até aqui no Brasil, tá? Acontece toda hora. Pedidos, que a gente vê aqui, ó, pedidos de falência nos Estados Unidos aumentou acentuadamente para níveis não vistos desde 2010. Então, tem muita empresa pedindo falência nos Estados Unidos, os números muito maiores, tá? Que 2010, logo depois da crise. E, obviamente, essas falências estão ocorrendo pelas empresas pequenas, coisa que a gente não sabe, né? A gente não acompanha. Muito por conta também do aumento da taxa de juros. E aí a gente vê se tem... Qual é o impacto das falências? Tem falência, então quebra a empresa. Aí se quebra a empresa, né? Por melhor que ela seja, enfim, quebrou a empresa, tem desemprego. Se a gente tem desemprego, a gente tem menos salários, né? Menos dinheiros. Com menos salários, tem menor consumo. Então, se tiver menor consumo, vocês já viram, a inflação vai conseguir, né? A inflação vai reduzir, mas as custas, né, de desemprego, diminuição de consumo, e assim vai. São as leis da economia, tá? Isso acontece muito, ó. Aqui diz, ó, as empresas estão inadimplentes em suas dívidas devido às condições econômicas, incertezas pesadas, cargas de dívidas, ou seja, as empresas tomaram crédito, não conseguiram honrar, e as taxas de juros, altas taxas de juros, dificultam o refinanciamento. Porque o cara está endividado, aí ele vai lá para o bancão, né? Eu quero lá no banco, me refinancia isso daí. E aí, eles negam, não conseguem, porque a pessoa não está nem pagando aqui o que está devendo, como é que ela vai refinanciar? E a cada mês o juro nos Estados Unidos aumenta. Então, é uma bola de neve. Cada um tem uma realidade financeira. A dica que eu dou é cuidar do seu consumo e não faça dívidas. E aqui, de novo, um outro ponto em relação à guerra da Ucrânia. Alguns impactos no mercado europeu. Parece que a inflação está levemente se arrefecendo, né? Está desacelerando. Suíça aí aprova posto mínimo único. A China fez um corte da taxa de juros para tentar fomentar o consumo. Para vocês verem, a China, na sua reabertura, não aumentou a perspectiva de consumo, de crescimento, tá? O que eles estão fazendo? Estão tentando reduzir os juros, mas parece que foi bem sem vergonha. Não vai fazer nem cosquinha e não tá... Ó, caiu de 13,65 para 3,55. É a mesma coisa que reduzia os juros aqui no Brasil de 13,75, sei lá, para 13%. Não vai fazer cosquinha nenhuma, né? Mas enfim, vamos lá para a plataforma, vamos fazer a análise dos gráficos. Começando aqui, antes disso, né, vamos ver se tem alguma notícia prevista, alguma coisa no calendário econômico para a próxima semana.
Próxima semana nós temos aqui na terça-feira, vai ser índice de confiança do consumidor. Vai ser interessante ver. E também aqui o índice de taxa de novas casas está diminuindo. Beleza. Quarta-feira temos aí o Jerome Powell. Vai ter algum discurso dele. Então quarta-feira vai ser super quarta. Super quarta aí. Então provavelmente os mercados ficarão lateralizados até quarta-feira, tá? Já fica aí o viés aí para a semana. Mercado lateral até quarta-feira. Vai ter PCE, vai ter PIB nos Estados Unidos na quinta-feira. E sexta-feira aqui vai estar misto. Ainda vamos ter payroll nessa sexta? Não, ainda não. Então, olhos para a super quarta na quarta-feira. Fechado? Bom, destaque dos 4 pares de moeda que eu comento aqui vai ser para o euro, né? O euro e o GBP, que deram uma estilingada, mas ó, já está fazendo uma leve correção. Vamos começar aqui pela análise do gráfico diário do euro. Vou trocar para preto aqui. Então, esse movimento aqui de correção, que poderia ser uma correção curta, né? Uma correção curta para vir buscar níveis mais baixos, não aconteceu. Mas ele ainda está trabalhando nessa zona de resistência aqui desse topinho. E fez movimentos aqui interessantes aqui de reversão. Ó. Não renovou máximas, né? E está fazendo agora fundo mais baixo. Já cravou nesse rompimento dessa região um fundo mais baixo. Então ele está fazendo esse movimento, fez um topo mais alto, mas já fez um fundo mais baixo. Pode ser que o mercado então venha fazer uma triangulação, lateralização para definir o seu lado. Mas, como não sabemos, né? Vamos ver as possíveis direções. Aqui, como marcamos um fundo agora nesse gráfico diário, a gente pode traçar um canal. Se esse canal for respeitado, ele pode fazer esse movimento aqui, que aí vai ser muito mais longo para o euro dólar, tá? Fazendo uma formação de um canal nesse sentido. E o próximo ponto, a ponto de resistência que já parou o preço, né? As resistências que já pararam, parou nessa região aqui de zigue-zague, onde foi um suporte, virou uma resistência. Então, esse suporte acabou se tornando numa resistência e que está sendo respeitada nesse exato momento. Para quem acredita na alta, a gente precisa que o preço ele trabalhe agora acima dessas resistências aqui. Então, ele tem que voltar para cá, respeitar uma possível LTA se formando. Então, essa região aqui vai impulsionar o mercado do euro, ganhando valorização do euro. Então, vamos desenhar os possíveis cenários do euro nas próximas semanas. Nós temos aqui este possível movimento do euro. Se ele fizer este movimento, trabalhando em cima da resistência, ele precisa fazer esse movimento aqui. Se não, se ele perder fundo, né? Perder fundo, ele vem testar essa região aqui embaixo. Como a gente tem essa LTA tá lá de fora, ó, bem distante, tá vendo? Tá lá bem longe. Então, a gente pode ver o preço vir retestar em algum momento essa LTA também. Então, ele pode vir até aqui, buscar o teste desse suporte. Então, a gente tem um suporte nessa região também. Então, aqui acaba, né, cravando aqui, ó, consolidando combinando vários pontos. Possível ponto de teste. Mas está bem ensaiado, né? Está trabalhando acima de resistências. Uma possível alta retomada do euro. Ou então se lateralizar por mais tempo no gráfico semanal. Ó, pode começar a formar uma possível lateralização infinita aqui do euro USD, do euro, né? Vamos falar assim, do euro. E ele começar a trabalhar sempre agora nesse caixote por um longo prazo. O USD-JPY deu sua guinada, né? Deu a sua puxada e está lá buscando 145. Né? Trabalhou em cima de resistências, chegou até ensaiar uma reversão aqui. Eu
possivelmente se eu tivesse visto esse movimento aqui, eu teria entrado numa venda e teria sido estopado, tá? Ou então iria segurar a posição para defender aqui em cima. Movimento de reversão, suporte, e ele cravou com um engolfo tentando rejeitar essa alta aqui. Para mim seria, sendo bem honesto, um sinal de queda que não se confirmou e o iene aí segue se desvalorizando, né, com dólar forte. Então, possível parada aqui do euro, do USD-JPY, do iene japonês, lá na casa agora do 145 é a próxima resistência. NZD-USD, estamos agora testando esse canal, não está trabalhando em nenhuma formação bacana de teste, chegou a quase, dá para considerar que testou? Cara, se a gente pegar o corpo aqui do candle, não é no limite, ele chegou a sentir o efeito aqui da resistência para buscar uma liquidez e começou a fazer formação de topos e fundos descendentes. Então, ele pode só ganhar agora espaço nessa, vamos tirar essa daqui, e vamos ver se ele vai fazer esse teste. Eu acredito que no longo prazo não. Ele possa começar a lateralizar nessa região aqui. Temos um possível canal de LTA. Vamos ver o que ele vai, se ele vai defender essa posição ou não, né? Esse movimento, onde é que a gente teve um momento aqui, um momento explosivo? A gente teve neste candle aqui, um movimento de alta e agora está trabalhando. Possíveis sinais locais para vir buscar liquidez vai ser nesse ponto aqui, ou então onde teve esse momento do preço, né? Onde teve os primeiros distorções do preço para queda, né? Onde vieram a rejeição para alta. Então ele vai buscar um pouquinho e vai vir para cá. Então já parou, né? O preço já veio testar essa região, ó, já veio praticamente, ó, o pavio testou e ele vai chegar agora a lateralizar até a LTA. Então, a próxima definição vai ser se ele vai respeitar a LTA ou não, tá? Então, o teste agora se ele vai testar essa LTA ou não, tá? E daqui para cá, eu vejo o que vai acontecer. Se ele vai vir fazer este movimento, ou então se ele fará este movimento aqui. O GBP-USD no gráfico diário já rompeu resistência, agora trabalhando acima de resistências, uma correção de alta, né? Movimento corretivo depois de toda essa puxada aqui, vai ser natural a realização de movimento, correção, para ganhar mais impulsão. Então, aguardar um próximo cenário para compra no GBP, que está muito bem valorizado aí frente ao dólar, tá? Então, essa região de resistência, que agora virou um suporte, será um bom local para buscar compras, tá? Vou começar a fazer compras agora, né? Porque se ele se manter acima dessa linha, olha só, tem todo esse espaço para o preço trabalhar. Então, próxima região vai ser aqui em cima. Vou marcar aqui, que seria a próxima região de interesse. Vou pegar aqui uma outra linha e fazer assim. Próxima região de resistência, que no caso aqui vai ser na casa do 1.30, tá? Onde desencadeou toda essa movimentação. Então o preço, por quê? O preço acumulou nessa região aqui, gráfico diário, trabalhou o preço, buscou liquidez aqui em cima, veio testar aqui também essa altinha, foi rejeitado e foi engolfado com essas duas barras aqui. Então, bom ponto de atenção para alvos de alta, né? Alvos para alta. E alvos para quem apostar na queda vai ser, se ele vir a cair, tem muita, né, quem aposta na compra, né? Quem apostar na compra e o preço começar a cair, temos várias regiões de defesa, né? Região de defesa aqui, vai defender muito nessa região toda aqui, porque isso aqui foi muito defendida, né? Então,
quem virou a mão, quem tomou stop. Então o 1.24 ou 1.25, né, é pontos muito fortes para defender. Então quem tiver no calor vai ter pontos para se defender, 1.24 ou a ponto 1.25. Bem interessantes. Vamos dar o giro lá nos índices. Me chama a atenção aqui dos índices. Olha só, fazendo um contraponto aqui com Dow Jones, S&P e o ouro, né? Já vamos essa análise que vai ser macro assim mesmo, tá? Ó, o ouro perdendo já suporte, né? Perdendo já suporte e vai vir testar agora essas casas aqui embaixo. Esse aqui é o alvo do euro, ah, meu Deus do céu, do ouro, gold, ouro, tá? Então aqui é o alvo do ouro, porque não tem, ó, tem vários gaps no gráfico. Isso aqui é um gap, então isso aqui é um gap para mim. Então o preço, tendência de queda forte no ouro. E ele vir testar, preço vir testar em preço, venha preço, teste este nível do ouro. Fechamos 7 horas, deve estar o mercado futuro nos Estados Unidos neste exato momento. Então, alvo do ouro para a queda, estamos trabalhando acima disso. E novas altas para o ouro somente se ele superar agora esse nível aqui, que vai ser muito difícil, vai ser brigado, tá? Então, começando aqui pelo ouro, por que vai ser brigado? Porque olha só, eu já falei, né? O ouro defende muito posição. Agora, para passar disso aqui, ó, tem que vir alguém muito forte para fazer isso. Então, por isso que é difícil, né? Difícil acertar o caminho lá do ouro, porque o ouro ele faz esse movimento de queda, acumulou. Aí alguém sobe, ele vai acumulando. É acumulação, tem que ter um sangue de barata para paciência, né? Quem não curte a volatilidade pode ter paciência em relação ao movimento do ouro, tá? Bem interessante, né? Vai montando posição, ou seja, quem tá é interessante para ir comprando, né? Ou vendendo, montando posições. E é bem interessante. Para esse perfil operacional pode ser que funcione. Vamos lá para os Estados Unidos. Rompeu o cunha, deu essa estilingada. Depois tem um contraponto aqui com o Bitcoin. Mesma coisa aqui. Um probleminha aqui de internet. Bom, temos aqui esse movimento. O Dow Jones está se adiantando, tá? Acho engraçado porque, ó, alta, quase 2 semanas de alta. Agora está corrigindo. Está marcando um engolfo, uma barra muito forte. Foi a queda na sexta-feira. E há quem diga que teremos uma correção. A mesma coisa aqui no S&P. Estamos uma leve correção que vai ser natural, no mínimo, né? Vim testar uma LTA que está aqui, uma LTA que está aqui. O preço agora, ele pode vir retestar, buscar liquidez lá nos 4.300, tá? O famoso 4.300 do S&P é o ponto de volta agora do preço, para ele vir buscar mais impulsão. E aqui do Dow Jones vai ser vai na casa aqui do chapéu dos 32.300 por aqui, tá? Os 33, ó. 32.900 vai ser o ponto de busca. Já o petróleo trabalhando lateralmente, não formou a cunha descendente, não foi respeitada, fez até o movimento aqui de zigue-zague para romper, mas foi defendido e começou a andar de lado. Então a gente tem aqui o petróleo trabalhando dentro do seu canal de indecisão nessa região aqui, e vai ficar trabalhando no canal lateral, ó, neste ponto. Não formou nenhuma região. Próximos alvos agora
ele está trabalhando agora com mais força em fundos descendentes, né? Então a gente tem um fundo abaixo de um outro fundo, esse abaixo deste fundo, e ele pode vir começar a testar essa região. Se ele formar um triângulo descendente nessa região de acumulação, eles vão buscar níveis inferiores, muito tempo não visitados aqui no gráfico do petróleo. Para isso a gente vê, damos um zoom para fora e a gente vê esse movimento do petróleo. Se ele perder a casa dos 60, 65, aí a queda do petróleo, a gente vai para níveis absurdos de nunca visto antes ou há muito tempo não vistos, né? Então a gente tem essas regiões aqui. E isso tudo por conta do consumo, né? Principalmente do consumo. Então se houver um crash, alguma coisa, vai reduzir as demandas. E aí a gente pode ver uma queda do petróleo, tá? Pelo cenário que eu vejo aqui do petróleo no semanal, eu acho meio preocupante, né? Não está fazendo novas máximas, está lateralizando. Se ele perder no semanal aqui esta casa, esse suporte que está sendo defendido com unhas e dentes, a gente pode ver uma queda do petróleo quase de 50% no semanal, no longo prazo. Claro que se não vier, vai vir do dia para a noite. A gente vai ver uma queda constante do petróleo até o final do ano. Seria um possível alvo, né, de queda do petróleo se vier isso ao ocorrer. Ó. Temos uma LTA se formando aqui, ó. Então, estamos num momento de indecisão e indefinição no longo prazo. Algo vai acontecer nas próximas semanas, tá? Isso quer dizer que a gente tem a semana de final de junho, a primeira semana de julho, e vai ser em julho mesmo, ó. Por que eu tô falando, me dê essa respirada? Porque a gente já pode ir para as cripto. Porque há quem diga que os mercados, eles revertem tendências em julho. Algumas pessoas estão apostando nisso, tá? E então, essa alta que a gente vê aqui no semanal do Bitcoin, fechou a barra em alta, está trabalhando agora na casa de uma resistência dos 30 mil. Né? Vamos pegar esses alvos que não foram testados aqui, ó, de projeção de canal. Aqui o canal dos 24, até gravei um vídeo, tá? Gravei um vídeo recentemente. Para mim, teoricamente, foi testado a casa dos 24. Se a gente for para o gráfico diário, pode ser que esse ombro, cabeça, ombro, ele foi testado aqui na casa dos 20, quase testado, né? Foi testado aqui, ó, nessa região assim, ó. Tá vendo? 24, 24.300, 24.700. Ele chegou a beliscar aí, ganhou força lá para cima. Tiveram vários cenários, né, que ocorreram aqui: triângulo descendente, canal de baixa, a cunha que se formou nesse ponto aqui, ó, uma wedge que se formou também. Então tudo apontou, né, várias projeções para o Bitcoin, e ele decidiu o seu lado para cima, né? Então ganhou força, ganhou impulsão, várias altas consecutivas. Eu acho que aqui deu 5%, sei lá, 5%, aqui 7% de alta, e agora começou a acumular nessa região, é onde ele vai começar a funilar aqui no diário. Pode ser que agora a gente vai estar no momento de indecisão, se ele vai ir para o lado para cima ou para baixo, tá? Aqui a gente tinha grande sinalização para romper para cima, todos os cenários estavam para romper para cima, tá? Vamos lá, de 75% a 80% que ia romper para cima, e rompeu. Agora, se ele começar a acumular nessa região, a gente vai ter um cenário de indecisão, porque a gente está com um triângulo, uma formação de acumulação numa região de resistência, depois de uma alta muito forte. Então, pode vir um movimento reversível, pelo menos para vir buscar essa LTA que está se formando no semanal. Vamos olhar aqui no semanal. Ó, a gente tem uma LTA bacana aqui se formando, que já se formou.
Então, se o Bitcoin ele vir testar esse LTA, ele volta a buscar esse movimento corretivo, né, que vai ser saudável para ele voltar no mínimo até esse momento, essa impulsão do preço que ocorreu lá na casa dos 26, né? Vamos pegar aqui o preço, foi, se eu não me engano, foi 26.600. 26.700, foi por aqui, ó. Então, 26.600 é um ponto, ou até mesmo 27 aqui, 800, tá interessante, tá? Ele vem testar a LTA. É o possível alvo do Bitcoin nas próximas semanas. Até a próxima semana, teremos aí, né? 1 ou 2 semanas para ele vir buscar esse preço. Lá pro final de julho, ou de julho, né? Ó, vai dar bem na virada de julho. Então o pessoal tá fazendo aí projeções que julho coisas acontecerão, tá? Ethereum andando de lado, não ganhou o mesmo impulso que ganhou no diário do Bitcoin, porque foi muito forte. Ó. O Bitcoin foi, o Ethereum foi, mas foi e já parou, tá? Foi, já parou e já acumulou. Vocês notam aqui, né? Ele foi, não ganhou muita crença para fazer esse movimento, porque o Bitcoin parou. Então agora está acumulando aqui. A Cardano, depois da Cardano, vamos pegar aqui a Ripple, está fazendo um movimento inverso, tá? Até sentiu volatilidade nessa região, veio e não está acompanhando o movimento do Bitcoin, mas está trabalhando uma LTA. Então vamos ficar esperto aqui se a Ripple não vai se adiantar alguma coisa. Perdendo força, suporte nessa região, vem buscar os 33. E a Cardano, isso é por conta, tá? Por conta do que tem, tirando Bitcoin e Ethereum, as altcoins, pode ser que elas sejam taxadas de uma outra categoria de ativo financeiro imobiliário e elas comecem a perderem valor, tá? Não valor, mas vão ser tributadas, vão ter que ser regularizadas, principalmente para continuar sua atuação e captação nos Estados Unidos. Então, Cardano, formando aqui, talvez forme esse movimentinho de cup and handle. Para isso ele não pode perder fundo aqui, tem que fazer esse fundinho acima. Então, Cardano fazendo um fundo mais alto que o outro, a gente tem uma possível teste, próximo teste do 0,37, onde ele vai buscar a liquidez, se ele vai decidir se vai continuar ou se ele só vai lá beliscar o pessoal e vai vir cair. Se ele vir buscar os 37, só não me diz que vai ser em julho, tá? Vamos olhar aqui qual vai ser a projeção desta busca de liquidez da Cardano. Se a gente traçar uma projeção aqui de uma LTA, porque agora o movimento vai entrar em um movimento leve de alta, né? E se ele vir buscar essa liquidez nessa região aqui, a gente tem um possível ponto que vai ocorrer mais, olha ali, ó, 11 e 12 de julho. Então, eu ficaria muito esperto, né? O que será que o mercado vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Ele pode vir fazer isso. Depois ele, ó, despencar. Então, movimentos de altas vão existir mesmo num cenário de queda, tá? Embora ó, o cenário... Ixi, olha como o semanal tá feio da Cardano. Tá feio, né? Tá muito feio. Olha, se perder fundo, em algum momento, se o Bitcoin perder fundo, a Cardano vai buscar níveis muito baixos, tá? Muito baixos mesmo. E as altcoins aí vão sofrer muito, não só a Cardano. Então, eu acho que ficaria muito esperto com o movimento, principalmente do Bitcoin, tá? Entendo que o Bitcoin vai fazer esse movimento agora e terá que definir a sua posição, se vai continuar alto ou não, acima dos... Chegou a bater 32? Não, 32 não foi, né? 31
chegou a bater 31, 31.354, chegou a bater. Então, ponto agora do Bitcoin é esse. Se ele voltar a subir, bom, e se subir? Bom, se subir, nós temos um cenário aqui, ó. Regiões do Bitcoin para serem testadas serão na casa dos 32, tá? Essa daqui. E se ele rompe os 32, ele vem buscar o último ponto de... Não direi a último, né? Porque nunca é o último, né? Mas essa região aqui foi uma região onde ele engolfou e ganhou todo esse movimento aqui, ó. Acumulou. O último topo antes da queda na casa dos 40 mil. Aí os 40 mil que vão ser o alvo, ó, pelos 40 aqui. É uma região que vai ser muito defendida, mas de onde a gente está para 40, tem que subir 30% no Bitcoin, tá? Pode subir, né? Mas pode subir, mas é uma alta bem forte para um mercado que está com um aperto monetário, onde não tem dinheiros, não tem crédito. Então, para os otimistas, tomar cuidado, porque agora estamos numa região de topo, né? Estamos numa região de topo tinha que ter apostado aqui, compras aqui, né? Ou aqui nessa acumulação. Agora estamos topo. Se acumular um pouco mais, não dá para comprar tudo, né? Ou então, se a gente vê uma reversão aqui, perdendo os 29, com um engolfo muito bacana, dá para entrar na venda. Para pelo menos vir testar aí de novo os 26, 27 ou os 20, finalmente não, os 24 de novo. Perfeito? É isso daí, turma, para essa semana. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e também olhar os links na descrição do vídeo. Valeu!